Bom dia a todos vocês, pedindo ao nosso Pai, através do Divino Mestre, que nos abençoe no dia de hoje, abençoe a nossa família, abençoe tudo que nós possuímos e também nos dê sabedoria para aprender e aplicar a palavra de Deus. E eu pedindo sabedoria para também explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos terminar Gênesis 41 e o título é A Vitória de um Homem de Bom Caráter. Nós vamos ver que a vida de José é um exemplo para todos nós, porque quando nós começamos a história de José, nós vimos nele um rapaz orgulhoso e até mesmo por certas vezes arrogante. Deus tentando de todas as maneiras trabalhar com ele. Aí nós chegamos num ponto em que José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Nessa época, José não estava totalmente correto por causa do seu orgulho, mas ele não merecia uma pena tão dura de seus irmãos, que o queriam matar inicialmente, e para não matá-lo, o venderam como um escravo para os ismaelitas. Aí nós vamos ver que José, ele foi crescendo na sua fé pouco a pouco, e Deus sempre o ajudando, mas também não tirando de José as suas provas para que José pudesse melhorar o seu caráter. Porque todo o filho de Deus, ele tem que ter um bom caráter para ser um homem vitorioso. Nós não temos condição de entrar no reino de Deus tendo um mau caráter. Então, nós temos que pensar que de uma maneira ou de outra, um dia nós vamos ter que nos redimir. E foi o que aconteceu com José. Pouco a pouco, Deus o ajudando, e José foi adquirindo mais confiança em Deus. Depois que ele foi vendido para Potifar, aí ele começou também a ter uma posição de destaque, mas a esposa de Potifar o queria possuir. E José, negando isso, por causa da lealdade a Potifar, a esposa de Potifar armou uma cilada contra ele e o acusou diante do seu marido. Em consequência, José foi parar na cadeia. Veja que sofrimento desse jovem, mas ele não reclamou. Ele aceitou a sua pena. E aí nós começamos a notar, através da interpretação dos sonhos dos dois presos ligados ao faraó, em que José não estava atribuindo a si mesmo a interpretação desses sonhos. E agora nós vimos no vídeo passado que José foi chamado para interpretar sonhos para o faraó, e ele interpretou esses sonhos de maneira satisfatória ao faraó. E aí o faraó o escolheu a uma posição de destaque. Mas veja que essa posição de destaque, ela tinha também algo pendente. Porque se no final dos 7 anos o faraó descobrisse que a interpretação do sonho de José estava errada, o que queria acontecer com José? O faraó o iria matar. Então nós vemos que José estava também dependendo de Deus nessa situação, para que a interpretação do sonho fosse realmente verdadeira. E isso, glórias a Deus, aconteceu a contento. Mas vamos primeiro à palavra de Deus e daí voltarei para a gente discutir sobre o assunto. Leitura de Gênesis 41, versículos de 41 a 57. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito.
Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. A parte de hoje deste capítulo começa em que o faraó vai dar reconhecimento a José. E José vai ficar numa posição de segundo em comando. Em primeiro lugar, o faraó, e segundo seria José. Mais ou menos aquilo que nós conhecemos hoje, a posição de um primeiro-ministro. E o faraó deu a José muitos presentes, roupas de linho, que era algo condizente com a sua posição. E o faraó retirou do seu dedo um anel selo que usava antigamente para selar cartas, contratos e tudo mais, e colocou no dedo de José.
Isso aí era para mostrar que José estava agora em cargo de todas as suas transações comerciais, todos os seus contratos e tudo mais. Então o faraó estava deixando todo esse lado nas mãos de José. Veja que posição maravilhosa José estava conquistando nesse momento. Ele passou de um homem orgulhoso para um homem muito sofrido e agora para um homem vitorioso. Compreendemos que Deus estava trabalhando aí. Por que é que Deus não deu essa vitória para ele desde o princípio? Por causa do seu caráter. Eu entendo que José teria que melhorar e melhorar muito, começar a trabalhar com Deus. E agora nós vimos que há indícios que José está fazendo isso, está agindo corretamente. Ele perdeu muito do seu orgulho. Então Deus está lhe dando a vitória merecida. E o faraó ordenou para que todos se ajoelhassem na presença de José. O que é que significa isso? Isso aí é para a gente ver o cumprimento da profecia em que Deus tinha falado com José no passado. Lá, quando ele estava ainda junto da sua família, não sei se vocês se lembram do sonho de José, que ele estaria numa posição em que os seus irmãos teriam que reverenciar a ele. Vocês se lembram disso? Pois é, isso aqui é o cumprimento dessa profecia. Mas veja que naquela época, José agiu de uma maneira muito orgulhosa com os seus irmãos. E daí José passou por uma série de problemas para ele melhorar o seu caráter. E veja que agora todo o povo do Egito tinha que se reverenciar, se ajoelhar na presença de José, de tão importante que José estava. Veja a obra de Deus operando na vida de José. Nós devemos notar também que esses sonhos foram revelações do próprio Deus, não algo que ele simplesmente sonhou. O sonho que traz revelação é algo diferente de um sonho comum. Ele sempre é um tipo de sonho que nos toca intimamente, nos toca o coração. E a gente tem certeza que é algo muito especial, vindo de um lugar muito especial. E vai haver também uma espécie de carruagem cerimonial em que o faraó vai na frente e a segunda carruagem é a de José. E aí também mostrando a posição de José. Veja que José agora ele tem um cargo egípcio e também a ele foi dado um nome egípcio, uma mulher egípcia e depois ele irá ter filhos egípcios. O que significa isso? Significa, em outras palavras, que o faraó fez de José um cidadão egípcio. E a esposa de José se chamava Asenate, a esposa egípcia. E ele teve 2 filhos. O primeiro filho se chamava Manassés, que significa esquecimento. E o próprio José vai dizer que Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deve ter sido muito difícil para ele lidar com o abandono, lidar com a traição, lidar com tudo isso que aconteceu, e o pai, que gostava muito dele, saber que o pai não o havia procurado e ele não sabia o que aconteceu, por que o pai não veio lhe procurar. Veja que é uma situação muito difícil para José, mas que finalmente ele conseguiu esquecer, vamos assim dizer, porque ninguém nesta vida consegue 100% esquecer a sua origem. Eu acho que não.
E o segundo filho, ele deu o nome de Efraim, e ele deu a explicação dizendo: ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Mas por que é que ele tem sofrido nessa terra? Primeiro, ele numa posição muito boa lá com Potifar, ele foi traído. E daí ele caiu na prisão. E agora servindo o faraó. O faraó foi muito bom para ele com a ajuda de Deus, mas a gente não pode se esquecer que o faraó era pagão. Então é um sofrimento para ele. Deus também está usando José para, de certa forma, influenciar o faraó para conhecê-lo. Manassés significa esquecimento. E o outro filho, Efraim, o seu nome significa frutífero, porque José começou a ver toda a vitória em sua vida como um egípcio. E o relato vai nos dizer que José estava com 30 anos. Isso é muito importante para a gente saber que, porque ele tem 30 anos agora na história, fazia cerca de 13 anos que ele tinha deixado a sua família, ou seja, ele tinha sido vendido como escravo aos ismaelitas. Porque naquela época, nós sabemos, vejam aí na tela, que ele tinha 17 anos. Em seguida, a palavra vai dizer: houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Isso significa que não só o Egito, mas todas as nações em volta, eles estavam sofrendo as consequências desse período de grande fome. E daí, o que aconteceu é que o Egito, por ter se precavido antes, e através de José, eles conseguiram armazenar a maior quantidade de alimento possível. Então, o Egito estava numa posição confortável, mas as outras nações à sua volta estavam na dependência do Egito para alimento. E nós vamos ver aí um crescimento muito grande para o Egito, enquanto as outras nações estavam sofrendo muito as consequências da fome. O povo começou a vir até o faraó e falar com ele sobre a fome, querendo alimento. E o faraó mandava eles falar com José e fazer exatamente aquilo que José os pedisse para fazer. O que é que isso significa? Isso significa que a posição de primeiro-ministro de José estava intacta. Havia um reconhecimento depois desses 14 anos para José e que ele iria continuar no seu posto. E nós vamos ver daqui para frente que muitas coisas vão mudar em relação à sua família por causa dessa ascensão de José. Nós não podemos nos esquecer de que, se tudo isso tivesse dado errado, vamos supor que esse período de fome não tivesse acontecido, como ele disse que iria acontecer através da interpretação do sonho do faraó. O que iria acontecer com José? Uma catástrofe. Ele seria com certeza morto, porque o faraó matou outros membros. No outro capítulo nós vimos, simplesmente por causa de um mal-entendido. Imagina numa situação como essas. O que é que vocês acham que a gente pode tirar de toda essa história de José para as nossas vidas? Eu acho que, no que diz respeito à vitória, que é algo que todos nós queremos, ser vitoriosos em nossas vidas, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com Deus para obter a vitória duradoura, a vitória eterna. Porque se a gente não trabalhar com Deus, melhorando o nosso caráter principalmente, a gente vai
ter vitórias momentâneas, mas a vitória através do bom caráter nem sempre é uma vitória em que a gente vai, na primeira tentativa, estar subindo no pódio. Não, de jeito nenhum, porque a gente tem que mostrar para Deus que a gente tem um bom caráter, que a gente se redimiu, que a gente quer fazer o melhor possível. E veja que o nosso Pai, Ele é um Pai maravilhoso. Ele pode até nos punir, nos corrigir. Ele pode até nos dar provas, mas tudo é para o nosso bem. De uma maneira ou de outra, Deus nunca está nos levando para falhar, para perder, não. Deus está sempre nos levando à vitória. A gente tem que pensar nisso, principalmente quando a gente encontra as pedras de tropeço no caminho. Quando a gente vê que nem tudo é um mar de rosas, que as coisas ruins estão acontecendo, mas nós temos que lembrar da posição de José, que passou de um homem orgulhoso para um homem com total proteção de Deus. Pensem sobre isso. Um bom dia para todos vocês. Muito obrigada pela sua participação, pela sua ajuda ao Grupo Vida Boa, nos mandando um joinha. Tudo isso ajuda a causa de Deus. Como eu já disse, o Grupo Vida Boa tem como único interesse divulgar a palavra de Deus, discriminação absolutamente zero. Todas as pessoas e religiões são bem-vindas aqui, porque nós do Grupo Vida Boa acreditamos em uma igreja, um Cristo, um Pai, uma palavra. Então, nós procuramos agir dessa forma como todos deveriam agir. Muito obrigada, meus irmãos. Paz no seu coração.